Olá, olá, povo lindo, povo de Deus, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos aqui para mais um vídeo, né? Para a honra e glória do nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, que Ele possa nos dar direcionamento aqui, né, na palavra dele e que esse vídeo seja mais para a honra e glória do nome dele. Hoje o nosso assunto é sobre pecado, né? E a gente vem, né, tentar entender um pouquinho o que é pecado. Gente, pecado é tudo aquilo que fazemos que se desvia das leis de Deus. Como a gente estudou lá na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia pode ser feita como um manual. Lá tá tudo, né? Tá tudo que a gente precisa, inclusive os mandamentos de Deus, aonde ele fala que é para a gente se afastar de certas coisas, não fazer certas coisas que estaríamos pecando, né, e nos se afastando mais de Deus. Né? Acho que já ficou claro, né, para vocês que o pecado afasta Deus da gente, né? Porque ele é puro, ele é santo e ele não pode ter contato com o pecado. Mas Cris, como assim? Eu sou pecador, quer dizer que ele não tem contato comigo? Através de Jesus Cristo que nos salvou, né? Enquanto a gente estiver com esse corpo, a gente vai ser pecador. Mas assim, quando a gente confessa Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. Então, sempre que nós pecamos, fazemos algo contra Deus, o Espírito Santo nos avisa. Ele nos avisa, ele nos incomoda de uma tal maneira, ele não incomoda, ele fica, ó, está errado, está errado, está errado, porque seu corpo está santo, né? Está purificado aí pelo Espírito Santo. Então, ele não habita onde está sujeira. Então, ele vai te avisar. Você não vai confessar, você vai continuar fazendo, ele vai sair de você. Ele não pode ficar dentro de onde há sujeira, onde há pecado, entendeu? Então a gente vai pecar sim, só que sempre que a gente pecar, o Espírito Santo vai nos incomodar e a gente vai lá confessar os pecados, né? A gente vai pedir perdão, vai se arrepender desse pecado, vai pedir perdão e Deus vai nos perdoar. Né? Tem até uma parábola lá que o Jesus está conversando com seus discípulos e o Pedro fala: Jesus, mas quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? 7 vezes? E Jesus fala: não digo 7, mas 7 vezes 77 vezes. Então, assim, foi só uma demonstração, mas Jesus quis dizer assim que nós devemos perdoar sempre, porque nós somos perdoados. E se a gente não perdoa, Jesus não pode nos perdoar dos nossos pecados. Né? Então, como que a gente vai pedir perdão a Deus, sendo que a gente não está perdoando o nosso próximo? E sendo que a gente peca todos os dias. Então, todos os dias a gente tem que estar ali, ó, pedindo perdão para Deus e pedindo perdão dos pecados com nome, porque pecado tem nome. Ai, Senhor, me perdoa dos meus pecados. Não. Senhor, me perdoa porque hoje eu me irei. Senhor, me perdoe porque hoje eu menti. Senhor, me perdoe porque eu furtei. Senhor, me perdoe porque hoje eu cobicei. Senhor, me perdoe porque cometi um adultério. Tem que falar o nome do pecado e tem que se arrepender e não fazer mais, fazer o possível para não fazer mais, né? Vamos para a Bíblia, dá uma olhadinha aí em Romanos 3:23. O que diz? Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Entendeu? Todos nós fomos pecadores. Não há ninguém aqui nessa terra de carne e osso que seja santo, né? Que não tenha pecado. Então, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, né? Mas pela graça do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, somos salvos através disso, né? Na cruz a gente lança os nossos pecados, porque é lá na cruz que Jesus pagou o alto preço. Vamos dar uma olhadinha em Romanos, continuando em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça. Quer dizer o quê? Aquelas pessoas que se desviam dos mandamentos, as pessoas que distorcem a verdade de Deus. Então Deus lá do céu acende a ira dele. E, né, quem distorce o que está na Bíblia, quem distorce o pecado, quem distorce assim, os mandamentos de Deus, na verdade, me perdoe, quem distorce os mandamentos de Deus está pecando.
Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis. O pecado nos separa de Deus e por causa disso a terra foi amaldiçoada, né? Lá no início, quando Adão e Eva pecaram, né? Que a gente tinha aí muita coisa, era tudo, né? Tinha os animais, tinha comida, a gente não precisava trabalhar lá no paraíso do Éden e foi destituído por conta do pecado de Adão. E olha aí o que Deus fala pra gente. Gênesis, capítulo 3, versículo 17 ao 19. E Adão disse, portanto, deste ouvidos a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Aí agora onde Deus amaldiçoa. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e ao pó te tornarás. Tá vendo? Quando eles pecaram lá, a Eva, né, pecou, induziu Adão a pecar, de vez ele fala, não, Eva, é pecado. Deus falou para não comermos. O que ele fez? Comeu junto. E aí originou o pecado. Esse é quando a gente fala sobre o pecado original, é o primeiro pecado que houve no mundo, que é o pecado de Adão e Eva. Então, a partir disso, a terra foi amaldiçoada. Por isso que a gente tem que se matar todo dia para conseguir o nosso sustento, por conta do pecado de Adão e Eva, porque não era isso que Deus queria. Entendeu? Deus jamais queria uma vida de aflição, uma loucura, essa vida que a gente vive assim. Não era o sonho de Deus, não era o plano de Deus. Mas o pecado entrou no mundo e como Deus não tinha, né, não tem comunhão com o pecado, aí ele teve que traçar o plano de salvação, que foi Jesus Cristo. Quais é as consequências do pecado? O pecado, ele separa a gente de Deus. O pecado nos traz a morte, que lá em Romanos, a gente até leu esse versículo esses dias, Romanos, capítulo 6, versículo 3, que fala que o salário do pecado é a morte. Então, ó, a gente tem que se ligar nisso daí, viu? Insegurança e perda de sentido. A gente fica inseguro, a gente perde o sentido da vida. Mas para que a gente está aqui? Mas para que a gente está trabalhando? Mas para que disso? Por que disso? E se eu for morrer? Quando você está no pecado, você fica sem sentido. Nem agora, quando você encontra Jesus, você aceita Jesus, tem um sentido. Poxa, eu estou aqui nessa terra, mas é algo passageiro, porque eu vou para a vida eterna, né? Eu estou buscando a minha salvação para viver na vida eterna, né? Que é essa vida que Deus nos promete aqui na palavra dele. Então, quando a gente está no pecado, a gente não consegue entender isso que a Bíblia está nos mostrando. Então, realmente, a vida fica sem sentido. Ué, para que eu vou nascer para sofrer, para ter doença, sofrer? Não foi isso que o nosso Pai amoroso planejou para a gente. Entendeu? Ele planejou que a gente tivesse vida eterna. Por isso que a gente, ser humano, nunca quer morrer. Porque nós não fomos feitos para morrer. Mas, enfim, entrou o pecado. Para vocês verem aí a consequência do pecado. E a consequência do pecado também é que a gente fica escravo do diabo, fica escravo de Satanás. Porque aí, a gente estando no pecado, ele tem a legalidade de entrar na nossa vida. Porque ele fala, está no pecado, Deus. Deus não tem como é o pecado, você não está buscando a sua salvação. Então, o diabo tem o poder, ele pode tocar na sua vida, porque você está em pecado. Entendeu? Aí já é a questão de legalidade do mundo espiritual, que aí já é um tema bem mais, né? Porque agora a gente está falando de coisas mais, né, cotidianas, mais simples para vocês entenderem. Aí essa parte do mundo espiritual, né? Em nome de Jesus, eu creio que Ele vai permitir para eu ir explicando para vocês isso mais à frente, né? Mas tem todo um contexto, gente, por trás disso, tá? Vamos dar uma olhadinha lá em Romanos, capítulo 5. Romanos fala bastante sobre o pecado. Capítulo 5, versículo do 16 ao 17. Romanos 5.
versículo 16 e 17. Romanos 5, 16 ao 17 fala: E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou? Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas, para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Aqui está falando, gente, que o pecado entrou através de um só, através do Adão. Um homem só pecou. O pecado entrou aqui na nossa vida, entrou, né, por um só homem. Um só pecou e todo mundo pagou o preço. Porque todos nós somos pecadores, a gente já nasce assim, a gente já nasce no pecado. Mas a salvação entrou também por um só homem, que foi Jesus Cristo, que veio até a terra, se fez carne como nós, para poder nos dar a salvação, para poder cumprir o plano de salvação de Deus, como Cordeiro imaculado, sem pecado algum, para que nós todos tivéssemos a chance de salvação. Olha que lindo, que maravilhoso. Vamos dar mais uma olhadinha lá em João. Olha o que fala, 1 João 3,18. 1 João, capítulo 3, versículo 8, gente, perdoem. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Que era o que a gente acabou de comentar. Por isso que Jesus veio ao mundo, para nos trazer a salvação e para nos tirar aqui do domínio do diabo. Por isso que a gente não pode estar em pecado, gente. A gente tem que, assim que pecar, o Espírito Santo vai nos avisar, a gente tem que andar sempre vigiando. Vamos dar uma verificadinha aqui sobre os mandamentos, então. Qual é os mandamentos? Para a gente saber o que é pecado ou não. Vamos dar uma olhadinha. Êxodo, capítulo 20, do 4 ao 17, a gente vai ler. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, do teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu e nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que nele há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirá falsos testemunhos contra o teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o servo, e nem a sua serva, nem o boi, e nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então, gente, tá aqui a palavra do nosso Deus, né? São esses os 10 mandamentos do Senhor, né? Vocês podem dar uma olhadinha também lá em Deuteronômio, lição de casa aí para vocês. Dá uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 5 ao 17.
e depois a gente vai explicar um pouquinho mais esses mandamentos, tá bom? A gente faz um vídeo explicando o que Deus quis dizer, porque vocês vão falar, nossa, Cris, mas o sábado, eu trabalho no sábado, eu tô pecando? Não, gente, a partir do próximo vídeo eu vou fazer pra gente entender melhor a questão dos 10 mandamentos. Mas é isso aí, gente, o pecado é isso, então vamos tentar fazer o máximo possível para não pecar, e se pecarmos, vamos correr para o pé de Jesus e confessar, né? Então fica aí para vocês mais esse vídeo, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês e possa livrar de todo o mal, tá bom, gente? Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Fiquem com Deus, a paz do Senhor.